Deus. Então isto é para nós hoje. Você que assiste pela internet também, agarre aí a sua Bíblia, um bloco de notas para tomar nota dos versículos bíblicos, sublinhe na Bíblia também, marque para estudar durante a semana, para ler e ouça esta mensagem várias vezes. Aleluia. Amados, diz assim, versículo 1, 1 Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, poderíamos dizer também acerca das manifestações espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, olhe para mim um instante. Está aqui já uma base acerca daquilo que é a vontade de Deus para nós. É que não sejamos ignorantes acerca dos dons ou das manifestações do Espírito Santo. Estão a ouvir? Estão aqui? Estão comigo? Ora, para nós não sermos ignorantes acerca das manifestações do Espírito Santo, precisamos estudar, precisamos aprender. Porque as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam não estão aí em qualquer esquina. E não acontecem por acaso. Você bateu com a cabeça na porta e de repente teve revelação daquilo que Deus preparou para si. As coisas que Deus preparou para nós, diz em 1 Coríntios capítulo 2, são-nos reveladas pelo Espírito Santo. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo porque lhe parecem loucura, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. Então, precisamos deixar de ser carnais, naturais e ser espirituais. Essa é a vontade de Deus. Como é que eu deixo de ser carnal e para ser espiritual? É eu largo. Não é Jesus que vai descer do céu para dizer, filho, agora vamos fazer assim. Tu estás a assistir a 3 novelas, mas reduz um bocadinho, vê lá. Faz-me esse favor. Assiste só 2. Jesus não vai fazer isso. É você que tem que fazer. Largar os vícios. Largar aquilo que você sabe que está na sua vida, mas não agrada a Deus. Pôr a língua mais pequena do que a boca é tarefa sua, não é Deus que vai fazer. Mas sabe uma coisa? Enquanto você achar que essas coisas são seus amigos, você vai entrar no céu, se não for algo que o impeça de lá entrar. Mas você vai entrar no céu com esses problemas. Eu não estou a dizer que você vai continuar no céu a praticar esses problemas. Isso não está lá. Eu estou a dizer é que isso vai só impedir você de desfrutar do melhor de Deus para si nesta terra. Pela dureza do coração. E olhe, quanto mais velhos ficamos na idade, pior é para mudar. Por isso é que a Bíblia diz que quando a pessoa é corrigida e não muda, é quebrado sem que haja cura. Então precisamos de crescer e entender, amados, o Espírito Santo quer levar-nos a um patamar como igreja, onde nós nos tornamos mais conscientes do sobrenatural do que do natural. Onde podemos discernir entre aquilo que é emocional e natural daquilo que é espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo. E você não chega lá de um dia para o outro.
O seu espírito precisa ser edificado. A sua mente renovada pela palavra de Deus, começar a pensar como Deus pensa. E isso leva o seu tempo. Então é algo no qual nós precisamos perseverar. Há pessoas que perseveram em ser a mesma coisa. Nós precisamos perseverar não é em ser a mesma coisa que éramos. É perseverar em largar o que éramos para ser como Jesus é. Amém? Seguimos, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que está a falar. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Interessante, ministérios também é uma manifestação do Espírito Santo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. E agora ele vai falar de diferentes manifestações do Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento, ao outro pelo mesmo Espírito, a palavra da fé, ou melhor, a fé, ao outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, ao outro a operação de maravilhas, milagres, ao outro a profecia, o dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, isto é, o mesmo Espírito Santo, opera, manifesta todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, olhe para mim. Nós precisamos de crescer para perceber quando o Espírito Santo se move e como ele está a mover-se, para nós não impedirmos ou não quebrarmos, mas fluirmos com o Espírito de Deus na direção que ele vai. Amém? Eu digo isto porque tem acontecido coisas no nosso meio e vai haver muito mais, na medida em que nós fluirmos com o Espírito Santo. Mas às vezes as pessoas começam a rir. A rir no Espírito. Não é um demónio, não é a unção do riso, como os ignorantes chamam. É a unção de alegria, a mesma unção que estava sobre Jesus. E a pessoa que não entende que é natural, pode ser pastor, pregador, apóstolo, mas é de mente natural e não discerne bem as coisas, como quem é espiritual discerne, diz que aquilo é do diabo, como eu já ouvi alguns por aí a dizer. Está tudo trocado, veja. Esses mesmos, se alguém está doente, dizem que Deus deu a doença para ensinar alguma coisa àquela pessoa. A pessoa morre e ficamos sem saber o que é que ela aprendeu. Se chegou a aprender alguma coisa, não passou nada cá para fora. Então qual foi o propósito disso? Não, nem sequer é bíblico. Aquilo que Deus lhe ensina, você deve ensinar a outros, porque assim o reino de Deus cresce. Como está escrito, aquilo que de mim aprendestes perante muitas testemunhas, ensinam a homens fiéis que por sua vez ensinem a outros. Então nem sequer é bíblico dizer que Deus lhe deu aquela doença, ou está a passar por um problema, ou uma necessidade, porque Deus está-lhe a ensinar alguma coisa. Por outro lado, quando se fala de que Deus quer curar todos, Deus quer que você prospere, esses mesmos dizem, isso é do diabo. Doutrinas de prosperidade, nem sempre Deus cura toda a gente. Ei, está tudo ao contrário. Porquê? Porque são meninos. Cresceram por fora, cresceram com os títulos todos eclesiásticos, ok? Mas no seu espírito não discernem as coisas do Espírito de Deus. Ficam muitas vezes com aquilo que a denominação diz, ou que os mais antigos diziam, sem analisar as Escrituras.
Então precisamos crescer, olhar para a palavra e andar no que a palavra de Deus diz. Amém? E é por isso que o Espírito Santo quer que nós cresçamos também. Para a gente ver Deus onde Deus está. E ver o que é natural, onde é natural, o que é carnal, onde é carnal. Ora, o carnal não sabe que é carnal. Porque se ele soubesse que é carnal, ele não manifestaria as coisas próprias de quem é carnal. Ele parava aquilo. Não vou agir desta maneira, isto é dar lugar à carne. Não vou falar aquilo, isto é dar lugar à carne. Mas não sabe, então fala e acha que é espiritual. Mas quem é mais espiritual tem que dizer, ei, isso está mal. Ei, isso não está em linha com a palavra. Ei, isso não é assim. E ter muita paciência. Muita paciência para aturar o carnal, esperando que Deus lhe abra os olhos do entendimento até a pessoa ver. Meu Deus! Está a ver? E isto é uma manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Como Deus tem paciência com nós todos, temos de ter uns com os outros também. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Amém. Certo? Estão comigo? Amados, qual é o propósito do Espírito Santo? É que nós fluamos com Ele e não sejamos uma barreira. Só dá um exemplo. Veja, vem uma manifestação do Espírito e as pessoas começam a rir no Espírito. Faz umas semanas, esta moça aqui, a Sónia, caiu ali a rir. Sabe uma coisa? Eu conheço a Sónia há algum tempo. Conheço a Sónia antes daquele dia e conheço a Sónia depois daquele dia. Ela não é mais a mesma pessoa. Concorda comigo, aqueles que a conhecem? Mas quem não entende, fica assim, para que é? Olha, para tu vês que estás mais longe do que pensavas. Eu lembro quando eu era mais jovem do que sou hoje. Ninguém me dá 60. Ninguém me dá 60 anos. Então, quando eu era mais jovem do que sou hoje, numa vigília, eu fui tomado por essa manifestação do Espírito Santo e comecei a rir. Estava eu e mais 2 irmãos lá no quarto, o Zacarias e o Mário. E eu ri. Eu tinha 15 anos. E o Zacarias olhava para mim e ele tinha uma voz assim, Zezinho. Porque eles chamavam-me assim, porque eu era miúdo, 15 anos é um miúdo. Zezinho, eu não sei, eu acho que isto não é de Deus. E eu ria, cada vez mais me ria. Já me doía a barriga, eu agarrei a barriga a rir. Eu próprio não sabia o que é que estava a acontecer comigo. Eu sabia que era bom. Mas eu não tinha, amados, naquele momento, é como se eu não tivesse controle sobre aquela situação. Para já eu não queria parar, é verdade, porque aquilo estava a ser bom. Mas na minha cabeça eu não estava a entender o que é que estava a acontecer. E quando às vezes pensava que ia parar, começava ainda com mais força. Recomeçava. Então eu levantei-me e fui ter com o meu pastor também. Aqueles ali a dizer que não é de Deus. Eu rio, não sei o que está a acontecer comigo. Vou ter com o pastor. Sei lá, o pastor, não sei o que é que está a passar, mas eu só me rio. E o pastor também, na altura, não sabia melhor. É verdade. Ele disse, Zé, então vai para aquele quarto e ri lá sozinho. E eu obedeci, fui para um quarto sozinho e ri-me mais, talvez, sei lá, mais 15 minutos. Mas foi pena, porque ele podia ter dito, Rita aqui que nós também queremos ser contagiados. E aquilo tinha pegado neles também. Então, quando isso acontece no nosso meio, há sempre uma outra pessoa que não percebe, não entende, e retrai-se, fica... Ei, calma, não é um demónio? É uma manifestação do Espírito de Deus.
Deixe-se contagiar, vá, e você vai ver que vai pegar em si também. Agora, se você quer ser espiritual, olha isto, se você quer ser espiritual e se você quer fluir com o Espírito Santo, há uma coisa que você deve fazer: ultrapassar a barreira do ridículo. Ouviu bem? Se você quer manter a sua... Não, credo. Amado, isso do Espírito Santo não é para cima. Você deve estar num sítio onde fazem gelados debaixo do púlpito. Entendeu? Ali é o seu lugar. Onde nem a mosca se levanta. Nada. Porque quando você flui com o Espírito Santo, a maquiagem vai à vida. Entendeu? Os sapatos ficam de lado e você pula, tira os sapatos para pular, para louvar a Deus, exaltar a Deus. Entendeu? Alô? Que essas coisas não o amarrem. Esteja livre na presença de Deus para fluir com o Espírito de Deus e ser abençoado e receber o que o Espírito de Deus está a colocar e a formar dentro de você. O Espírito Santo não se move como nós queremos. Ah, não, mas é assim, é um Espírito Santo, por que é que ele tem que fazer assim? Porque o Espírito Santo não é você. E se fosse, estávamos todos tramados. E já não seria o Espírito Santo. Ele faz as coisas de forma que a mente natural não consegue esquadrinhar, não consegue discernir. Ouça, a Sónia fica a rir, passou a reunião toda ali prostrada, a rir. E é transformada a vida dela. Mas porque é que o Senhor não podia transformar de outra maneira? Porque Ele é o Senhor. E tem a maneira dele fazer as coisas. E ele optou por fazer as coisas de maneira que a cabeça natural não entende. Pronto. Assunto arrumado. Ele é que é Deus e tem a mania disso. Pronto. E você vai fazer o quê? Vai reclamar com ele? Não tem como. Então, fluímos com o Espírito Santo. O que é que os outros vão pensar? Mas quero lá saber o que é que os outros vão pensar. Eu quero fluir com o Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém? Pronto. Então, bora lá. Abram aí em João 14, ainda a título de introdução. João capítulo 14. Versículo 17. Tenha em mente todas estas manifestações do Espírito Santo que nós lemos, não é? Pronto. E há muitas outras, porque o Espírito Santo não tem um padrão. Às vezes ele faz uma coisa de uma maneira, outras vezes ele faz a mesma coisa, mas de outra maneira completamente diferente. Ele diz a Abraão para ir para o Egito e lá fala prosperar. E outras vezes ele diz a Isaac, não vais para o Egito, vais prosperar aqui mesmo, no meio da fome. Ele não tem um padrão. Por isso é que ele nunca se deixa surpreender. Nunca é apanhado de surpresa. E olha o que diz Jesus aqui. O Espírito da verdade, portanto o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então olhe para mim. Isto significa, se o Espírito Santo está no nosso meio, conosco e habita em nós, então onde é que ele se vai manifestar? No mundo? No nosso meio e em nós. Então todas estas manifestações que lemos em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo vai operar no nosso meio e em nós. Aqui há dias eu tive uma revelação que foi extraordinária. Mudou
a minha concepção destas coisas de forma radical. Eu partilhei convosco na primeira lição. A revelação é esta. Você está pronto? Não se distraia, ouça bem, vai mudar a sua vida. O Espírito Santo manifesta-se onde Ele está. Ele não se manifesta onde Ele não está. Não é profundo? Hoje eu quero vos falar acerca de duas coisas. Existe o sobrenatural espetacular e existe o sobrenatural tranquilo. Toda a manifestação do Espírito Santo espetacular é sobrenatural. Mas nem toda a manifestação sobrenatural é espetacular. E se nós não crescermos nisto, nós vamos julgar a manifestação do Espírito só naquilo que for espetacular. Ah não, Deus estava ali, tu viste? Os demónios a sair, lá toda a gente a berrar. A unção de Deus estava ali. Ela já estava antes dos demónios começarem a sair. Depois vem alguém, deu-lhe um abraço. Você ficou quebrantado. E a pessoa diz assim, aquele irmão é tão simpático. Foi uma manifestação tão sobrenatural como a outra. Só que aquela foi espetacular. E esta do abraço, o Espírito Santo ministrou algo ao seu coração e você nem percebeu, achou que foi a simpatia do irmão. Mas foi sobrenatural. Este exemplo, este testemunho que eu vos dei do livro do Brito, o pai da Cristiana e da Débora, vamos dizer assim, não foi uma coisa espetacular. O Brito não viu um anjo, não desceu uma luz do céu, entrou dentro dele, o peito começou a fazer assim, e depois foi embora e ele ficou bom. Ninguém viu nada, ninguém percebeu nada, mas foi sobrenatural. Foi um milagre, Deus deu-lhe um coração novo. Esta situação da Ellen e do Pedro, o detergente multiplica-se, as coisas multiplicam-se. Você pode achar, mas eles é que pagam. Assim não lhe está a custar nada, porque sai do bolso deles. É sobrenatural. Um milagre sobrenatural. E não viram nenhum anjo a pegar na caixa do detergente, a sacudir a caixa, a pôr as mãos na caixa. O detergente está lá no canto, nem sai do sítio. Mas ela tira e nunca mais acaba. É sobrenatural. É isso que nós precisamos discernir. Sabe porquê? Deixar de ser meninos. O menino fala assim. A reunião hoje é assim. Gostei mais da domingo passado. Então porquê? Pronto, domingo passado foi assim. Estava a unção. Estava a unção. Porque as pessoas riam, havia aquela alegria, não é? Assim, este domingo não, esse domingo estava quase todo a dormir. Começam a julgar a qualidade de uma reunião por aquilo que sentem. E isso é coisa de menino. Nós estamos aqui agora envoltos num ambiente sobrenatural. E está tudo tranquilo, tudo quietinho, alguns já estão a pescar. Eu sei que estão a meditar no que está a ser dito. Estão a interiorizar, é verdade, pastor? Amém, aleluia. Isso é ótimo. Não há nada de espetacular agora a acontecer, mas há sobrenatural.
Quer saber porquê? Porque você está a ouvir Jesus a falar para si. E ao mais não parece. Vai estar... Isto é presunção, né? Não é presunção. Jesus disse, aquele que vos ouve a vós, a mim me ouve. As palavras não são minhas. Como Jesus dizia, aquilo que eu vos falo, não falo de mim mesmo. Ele tinha consciência disto. E eu tenho também. Eu sei, a voz é minha. Mas as palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. E sabe? Isso é sobrenatural. A palavra de Deus é espírito e vida. Então é sobrenatural. Então está aqui uma atmosfera sobrenatural. E precisamos discernir isso. Quando você está lá com os seus amigos, eles podem estar lá a contar anedotas, a beber cerveja, ou seja, aquilo que for, e você começa a falar de Jesus. Isso é sobrenatural. Basta até você só dizer a ele, sabes, Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Você é sobrenatural. Deixe que lhe diga assim. Você carrega dentro de si o Espírito de Deus. Tome noção disto. Tome consciência disto. Você não é mais o que você era. Uma alma vivente. Você carrega dentro de si um espírito vivificante, que o vivificou, deu-lhe vida a si e dá vida a outros que você contagia. Aleluia. Bem, abram a vossa Bíblia em Atos capítulo 8. Vamos passar a alguns exemplos. O Espírito de Deus, quero repetir isto, não se move sempre da mesma maneira. Se ele se movesse sempre da mesma maneira, era fácil. Olha, isto é o Espírito de Deus. Porque ele faz, é sempre a mesma coisa. Ele entra às 10 e sai às 11. Quem faz e opera sempre da mesma maneira é o diabo. Olhe para mim. Quem opera sempre da mesma forma, desde Gênesis a Apocalipse, é o diabo. Sempre ele vem da mesma maneira. Porquê? Não sei, mas deve ser porque aquilo que funciona ele também não muda. Se funciona assim, não vale a pena inventar. Trazendo sempre dúvida, questionando sempre o que a palavra de Deus diz. Trazendo sempre o argumento de mas, e se, será que... Homem, Deus disse, está dito. Mas não é bem o que Deus quis dizer. Então onde é que está escrito o que Deus quis dizer? Não, é assim, não está. Tu tens que supor. É o diabo. Mas se nós não discernirmos isso, a gente vai achar que aquela dúvida é a sua sabedoria a falar. Que vai além do que Deus diz. Deus disse, pronto, mas é assim. Deus disse há quantos anos? Tone? A última já lá vão 2000. Então é outros tempos. Naquele tempo nem havia computadores. Se João visse um comboio, dizia que era uma cobra com olhos no corpo todo. Portanto, é outros tempos.
Ou seja, Deus está antiquado. Está fora de moda. Será? Ele disse, eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele vai mudar para quê? Ele é perfeito. E nós, com toda a tecnologia que temos hoje, as pessoas até morrem mais cedo. E no passado chegavam a viver 300, 400, 500. Tem um aqui que viveu 930 e o Matusalém 900 e quê? Quase 1000. E não tinham vacina contra o tétano. Nem contra o sarampo. Entendeu? A palavra de Deus é mais atual que o jornal de hoje. Então, quem faz as coisas sempre da mesma maneira é o diabo. Mas o Espírito de Deus, Jesus mesmo disse, ele sopra onde quer. Lá João capítulo 3. Mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Homem, entre e siga pela fé. É assim que funciona. Siga pela fé. Confia em Deus, vai dar tudo certo. É assim, a gente nunca sabe o que Deus vai fazer na reunião. Eu sei. Você também pode saber, se ler a palavra, Deus vai fazer o que Ele prometeu que fará. Ele vai fazer o que Ele diz na sua palavra. É o que Deus vai fazer. Assim como o agricultor semeia na esperança de colher, eu também estou a semear a palavra em vocês na esperança de colher. A semente que estou a semear, de vocês crescerem, se desenvolverem, serem espirituais, discernir as coisas do Espírito de Deus. Fazer a diferença entre o que é emocional e o que é espiritual, entre o que é natural, carnal e o que é espiritual. E andar no que é espiritual. Ok, Atos capítulo 8. Vamos ver então alguns exemplos. Versículo 26. Olha aqui uma manifestação espetacular. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Pronto, o anjo foi-se embora, a vida dele, e Filipe levantou-se e foi lá para aquele sítio. Olhe para mim. Foi uma manifestação do Espírito Santo. Filipe só pôde ver o anjo porque os seus olhos espirituais foram abertos. Porque os anjos são espíritos. Certo? E é espetacular. Não é que a pessoa anda aí a ver anjos todos os dias. Quando alguém vem dizer que todos os dias vê um anjo, e estava um anjo ali, um anjo acolá, e um anjo ali, oh, meu amigo, alguma coisa está mal aí. Ou com ele ou comigo. Não é? Porque eu não vejo anjos todos os dias. Quer dizer, vejo quando acordo, vejo um. Mas perdeste uma oportunidade. Não? Quando a gente chegar a casa. Não é? Então, certo? Os casados perderam a oportunidade também de olhar para a sua mulher e dizer: querida, eu também. Logo acordo de manhã. Alguns pensam mais o contrário, mas você tem que andar pela fé. Amém? Pode ser um anjo desgrenhado, mas continua a ser um anjo. Pode ser um anjo com bafo, mas continua a ser um anjo. Amém? Você também não está em melhor estado, então dê glória a Deus. Então, eu vi um anjo. Uau! Você já viu algum anjo aqui? Uma pessoa ali. Outra. Pronto. Eu vi um anjo também. Mas veja, em 35 anos de cristão, eu vi-o uma vez. Quando foi para anunciar o nascimento do meu filho. Apareceu de madrugada lá em minha casa, eu já vos contei esta história. Então isso é espetacular, isso é uau! É sobrenatural.
Ok, Filipe foi, veja no versículo... vamos ler o 27, pronto. Levantou-se, foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar, e regressava agora, sentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te a esse carro. Olhe para mim. Filipe foi para aquela rua, e o pessoal estava todo a ir embora, iam da festa, cada um já ia para a sua terra. Havia muitos carros a passar. O anjo só lhe tinha dito, vai para ali, para aquela rua. E ele foi, guiado por uma manifestação espetacular. E agora? O que é que eu faço? Os carros iam passando, iam passando, iam passando, iam passando, até que passou um, e o Espírito disse-lhe, o seu Espírito, o Espírito aqui, o Espírito Santo falou aqui no Espírito de Filipe, chega-te e junta-te a este carro. Se uma pessoa estivesse ao lado, nem sequer tinha ouvido nada. Talvez até nem entendia porque é que ele vai e começa a acompanhar aquele carro. Porque o Espírito disse-lhe que ele fosse. Isto é sobrenatural também, mas não é espetacular como a aparição de um anjo. Alô? Se Filipe não tivesse discernido a voz do Espírito Santo, ele tinha ficado ali e estava lá até hoje. Já cheio de teias de aranha. À espera ainda. Então precisamos discernir como o Espírito Santo se manifesta para podermos fluir, colaborar com Ele e não ser um tropeço. E achar que está bem. Às vezes, amados, às vezes é assim, o pai vê o filho com uma maçã podre. Eu já vi muitas crianças assim. Tem uma maçã podre, não está totalmente podre, não é? Mas tem uma parte podre. E o pai quer tirar-lhe a maçã. Diz, dá cá a maçã, porque quer lhe dar uma maçã boa. Não, é minha, não quero. Não, eu tenho uma melhor. Não, é esta. Ele tem medo de perder aquela. Sabe que espiritualmente muitas pessoas são assim também. A ver, e é preciso ter calma, paciência. Por isso é que há pessoas que dizem assim, pastor, eu nunca na vida. E algumas dizem, casar com um pastor, eu jamais. Não sei porque é que vocês estão a rir. É verdade, há até pessoas, filhos de pastores, que veem o pai nesses ambientes e dizem, não, pastor, eu nunca na vida. Claro, você não precisa ser pastor, você não, se calhar não foi chamado sequer para ser, mas quem é tem uma graça sobre a sua vida para fazer essas coisas. E digo-vos, é só a graça. Porque se não fosse, se faltasse ali a graça, é uma manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Ok, veja comigo, 1 de Reis. Está tudo bem até aqui? Estão a aprender alguma coisa? Já estão a pensar em áreas que têm que mudar na vossa vida? Ok. 3 ou 4 disseram que sim. Já não é mau, glória a Deus. A semente produz 30, 60 e 100 por 1. Está a funcionar. Amados, ouça. Estas coisas são tão interessantes quando você discerne. Quando você não discerne, ou se você não discerne, você quer mandar tudo ao ar e partir tudo. Veja, há vários níveis, não é? Há o espiritual que discerne bem as coisas, ok? Depois há o abaixo, que é o menino, o natural ou carnal, que faz coisas mesmo próprias de menino, mas que acha que está bem. E depois abaixo desse ainda está o outro, que incentiva aquele. Epa, tu é que és bom. Isso é assim mesmo. Isso é que é. Porque está tão abaixo deste que olha para este como um modelo a seguir. É o que está à frente dele, é o alvo dele a seguir. Mal sabe ele que o que ele está a seguir está muito longe do que realmente é para estar. Então é tudo uma questão de tempo. E havendo disponibilidade no coração, a pessoa chega lá. E todos nós aqui temos que crescer, e eu também. Ainda não cheguei.
Mas sabe uma coisa? Deixe o que não presta para seguir para o alvo. Jesus. Amém? Pronto. 1 de Reis 18, versículo 23. Primeiro de Reis, espera aí, 18, 23, isso mesmo. Como vamos ler o versículo 23 e já está a meio da história, olhe para mim para eu localizar você neste contexto. O povo de Deus andava desviado dos caminhos de Deus, adoravam Baal, era o que estava na moda. E Elias, o homem de Deus, por instruções de Deus, reuniu o povo todo lá num certo sítio. E disse, ok, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, sirvam Baal. Mas se o Senhor é Deus, então deixem o Baal e sirvam ao Senhor. Então hoje vai ficar claro quem é Deus em Israel. E então ele dá estas instruções. Ele disse, deem-se-nos, pois, 2 bezerros. Eles escolham para si um dos bezerros, os profetas de Baal, dividam em pedaços, ponham-no sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu também prepararei o outro bezerro, porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse, combinado. Está bom, está certo, sim senhor, o homem tem razão, está certo. Hoje então vamos lá ficar a saber. E assim foi. 400 profetas de Baal, olhe para mim agora. Puseram lá o sacrifício e começaram a invocar Baal. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nada. E Elias já ia dizendo assim, mais alto, se calhar ele está a dormir. Falem mais alto e vai acordá-lo. Porque ele é Deus, não é? Sim, sim. Então, falem mais alto. E eles falavam mais alto, mais 1 hora, mais 2, mais 3. Passado um bocado, Elias, irmão, literal. Algumas traduções encobrem, porque, ai, credo, essa coisa, isso não é da vida. Entendeu? Mas é literal. Elias disse isso. Continuem, pode ser que ele tenha ido aliviar o vento e não possa vir. Mas se continuarem, ele vai aparecendo. Até que começaram a mutilar-se, já no sacrifício extremo, e caíram de exaustão, e Baal não mandou fogo do céu. Então Elias invocou o nome do Senhor, pôs a água sobre o sacrifício, e quando Elias, olha aqui, versículo, pode ser 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos, etc, etc. Mandou pôr água. Versículo 34, mandou pôr mais água. Versículo 35 diz que aquilo já estava ali uma inundação. E diz então, no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste tornar o coração deles para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e lambeu a água que estava na vala. Uau! Já viu o que é isso? Um céu limpo. Aqueles desgraçados já caíram para o lado, desacreditados. E Elias faz uma breve oração e desce fogo do céu. Bate. E tem a pontaria certa. Hein? Já viu, se fosse mais um bocadinho ao lado, Elias ia à vida. Passava pelas brasas. Mas acertou no sacrifício, devorou tudo, nem as pedras ficaram. Quando o povo viu isto, disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que foi isto? Uma manifestação do Espírito Santo espetacular. Uma coisa, uau! Vamos ver outro exemplo com o mesmo Elias, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Está tudo certo até aqui?
19:4. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo, ou desânimo, a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os outros. Olhe para mim no instante. Deixe-me situar você também no contexto, senão a gente ficava aqui a ler muitos versículos bíblicos e você mais meditava. Depois deste acontecimento que eu vos falei, desceu fogo do céu, o povo matou os profetas de Baal. E a rainha Jezabel, que era a grande difusora e financiadora desse culto a Baal, mandou um bilhete com uma ameaça a Elias, o profeta, o homem que orou e desceu fogo do céu. Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã por esta hora não estiveres como um deles. Ou seja, vou-te matar. E Elias podia ter orado para descer fogo do céu sobre a Jezabel e tinha descido. Mas o que é que Elias fez? Ficou com medo. E fugiu. E pediu a morte. Está a ver que ele ficou deprimido? Porque se ele quisesse morrer, nem precisava ter fugido. Ficava lá que Jezabel encarregava-se. Mas ele está deprimido. Quer morrer, mas não quer morrer. Não quer morrer. Alguém já se sentiu assim? Eu já. E diz, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Versículo 5. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Isto é espetacular. O anjo até lhe fez o tais, ou fez a comida. Levanta-te e come. E ele olhou e eis, à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija d'água, comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez. Tocou e disse, ei, levanta-te e come, porque é muito comprido, te será o caminho. Ele levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Uau! Isto não é espetacular? Sabe o que é? Você está lá todo deprimido, nem lhe apetece fazer o almoço e aparece-lhe um anjo já com o almoço feito. Está a ver? Essa coisa do Uber Eats, isso é coisa velha, homem. Deus já tinha disso há 3.000 anos. O Uber Eats, que você telefona e diz, olha, vá ao restaurante tal e traga-me a comida tal. E eles vão lá buscar e levam à sua casa. Isso é velho. Olha aqui. Bem, versículo 9. Ele foi até Horebe. Horebe fica ali ao pé de Caxias. Para nós é perto, mas para ele era longe, que ele vinha lá. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que faz aqui Elias? E ele disse, eu tenho sido muito zeloso. Queixou-se, não é? Estou sozinho. E Deus disse, ainda há 7.000. E ele disse, versículo mais, espera aí. E ele lhe disse, versículo 11, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também, olha aqui, um grande e forte vento que fendia os montes. Caramba, não diz arrastava as pedras, fendia os montes. É um vento, faz favor, hein? Quebrava as penhas diante da face do Senhor. Leia comigo, porém, o Senhor não estava no vento. Uau, mas aquilo era uma manifestação espetacular. Mas Deus não estava ali. Está a ver? E depois do vento, um terremoto. Leia comigo, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Leia comigo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E olha agora. E, depois do fogo, uma voz mansa e delicada.
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu. Porquê? Ele discerniu, Deus está aqui agora. Ele não estava no vento, ele não estava no fogo, ele não estava no terremoto, mas quando veio aquela voz mansa e suave, Elias cobriu a cabeça com a capa e saiu. Ele discerniu, esta é a voz de Deus. Deus está aqui. Amado, se nós não discernirmos como o Espírito de Deus se move e se manifesta, nós vamos andar atrás do espetacular e vamos perder o sobrenatural. Como muito cristão hoje que anda atrás de sinais. Na igreja tal, ou em tal parte assim, há lá um irmão que acerta nas profecias todas que diz trum, 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 tudo para lá. Em tal parte assim, está a acontecer milagres. Trum, 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 tudo para lá. Em tal parte, não sei, trum, 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 tudo para lá. Os cristãos andam atrás dos sinais. E isso não é bíblico. O que a palavra de Deus diz é que os sinais seguem os cristãos, seguem os que creem. Não diz que os que creem seguem os sinais. São bebés e nunca chegam a crescer. Mas acham que estão bem porque estão acompanhados por uma multidão. Está muita gente a pensar o mesmo, a querer fazer o mesmo. Então devemos estar certos, porque não sou só eu, somos mais. É a mesma coisa que o católico pensa, que está certo porque é a maior religião do mundo. Foi por isso lá que o príncipe da Alemanha condenou Lutero. Não pode ser o que Lutero está a dizer, não pode ser verdade, porque senão então temos 1000 anos de mentira. E tinham mesmo. Entendeu? Não estamos a julgar ninguém. Mas só estou a dizer isto para nós não cairmos no mesmo erro. Seguimos a palavra de Deus. Crescemos para discernir o mover do Espírito de Deus e entrarmos nele, fazermos parte dele. Amém? E não andar atrás de manifestações sobrenaturais. Nós seguimos a palavra e as manifestações sobrenaturais e espetaculares seguem-nos a nós. Na verdade, os milagres são só, ouça isto, a prova do seu testemunho. Fomos enviados para dar testemunho da ressurreição de Jesus. E a prova de que Ele ressuscitou são os milagres que acompanham o testemunho que você dá. Portanto, dá testemunho de Jesus. E não depois orar pelos doentes. Está incompleto, está a meio. Os milagres são a prova, a garantia de que aquilo que foi anunciado é o Evangelho, é a verdade, é a palavra de Deus. Jesus está vivo. Senão a pessoa vai, aceita Jesus como quem mudou de religião. A fé não está alicerçada no poder de Deus, mas em palavras bonitas. Alô? Aleluia. Bem, está tudo bem até aqui? Vamos continuar mais um bocadinho? Abram a Bíblia em João capítulo 4. João 4. Versículo. Ora, deixa lá ver aqui, pode ser 16. Até vamos ler antes. Versículo 7. Jesus está em Samaria, ou melhor, em Sicar, mais propriamente. Pertence a Samaria, mas era uma aldeia chamada Sicar. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus está ali ao pé do poço, não é? E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Até aqui tudo normal. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida e disse-lhe a mulher, como sendo tu judeu me pedes beber a mim que sou mulher samaritana? Está a ver? Até aqui ela viu um homem normal, um judeu.
Estão comigo? Aí Jesus disse-lhe assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Até aqui, nada especial. E a mulher diz: oh, tu não tens com o que atirar? E o poço é fundo. Onde é que tens essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, etc. Versículo 13, Jesus disse: olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Jesus está-lhe a falar de coisas espirituais. A mulher é natural, não entende aquela linguagem. E como não entende a linguagem, não percebe o que Jesus quer dizer. Certo? E disse a mulher: olha, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui buscá-la, nem tenha mais sede. Ela não percebeu nada. Agora, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu-lhe: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Mas agora aqui a coisa mudou de figura. Olha a mulher, disse-lhe a mulher, versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Está a ver uma manifestação do Espírito Santo? Chama-se palavra de conhecimento, que revela algo que aconteceu ou que está a acontecer. Foi por meio desta manifestação do Espírito Santo, que lemos em 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento, que Jesus disse esta coisa. Jesus não conhecia a mulher de lado nenhum. Então, debaixo da manifestação do Espírito Santo, Jesus disse-lhe: não tens marido, isso é certo. Tu tiveste 5, mas o que agora tens, o que agora vive contigo, não é teu marido. Viver junto não é casamento. O senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que você está a viver em adultério. Viver junto não é casamento. Ela vivia junta com aquele homem e Jesus disse: ele não é teu marido. Tiveste 5. Se calhar ela enterrou os 5 e este não quis casar, entendeu? Se queres ver que eu sou o 6º, escolhe outro. Entendeu? Vai que ela era a mulher que os saduceus falaram a Jesus, não é? Havia 7 irmãos, o primeiro morreu, deixou a mulher para o segundo morreu, deixou até o 7º. E este não queria ser o 6º, entendeu? Mas isto é uma manifestação sobrenatural. Certo? É sobrenatural. Jesus não tinha como saber aquilo se não fosse pelo Espírito Santo. Mas não foi espetacular. Embora a mulher ficou surpreendida com a situação. Mas não houve aparições de anjos, não houve assim nada de... E continuamos. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 40. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa do quê? Da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo Salvador do mundo. Então olhe para mim, uma aldeia inteira creu em Jesus, e Jesus nem sequer operou ali um milagre. E tudo começou por uma manifestação do Espírito Santo numa palavra que Jesus disse àquela mulher: tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Uou, que é isto? Tudo começou aí. Ninguém foi curado, nenhum demónio foi expulso, mas uma aldeia inteira creu em Jesus pela sua palavra. É uma manifestação do Espírito Santo. É, de facto. Mas não foi espetacular. Mas não deixou de ser sobrenatural. Alô? Então nós precisamos de crescer para discernir uma e outra coisa.
e não perder o sobrenatural só porque não foi espetacular. Alô? Às vezes a gente diz assim, amados irmãos, a unção de Deus está aqui. Eu próprio digo isso às vezes, quando é hora de ministrar. A unção de Deus está aqui. E está. Mas ela já estava antes. Às vezes eu digo isso só para as pessoas. A unção de Deus está aqui. Porque se não disser, a pessoa às vezes não sabe. Outra coisa. Quando nós estamos a adorar a Deus. No passado, uma outra pessoa dizia, eu não sinto nada. Então tinha adoração e ficava de braços cruzados. Porquê? Porque não sentia, sei lá. Isso é meninice. Porquê? Adoração não tem a ver com aquilo que eu sinto ou deixo de sentir. Adoração é algo que eu ofereço a Deus. Mas o músico deu ali 2 notas ao lado. E você só vai oferecer a Deus a sua adoração se o músico acertar nas notas todas? E se não houver música? Adoração não é música. A música é um veículo para adorar. Mas a adoração não é nem música nem cantar. Adoração é entrega, é rendição. Porque você pode estar a cantar a música até com os olhos fechados e com o outro só assim um bocadinho aberto para ver a letra, para não se enganar. E não está a adorar. E você pode até nem estar a cantar e estar a adorar. E outra coisa, estar aqui a adorar realmente, ou a cantar a música toda e tal, e depois sair e continuar a mesma coisa, isso não é adoração. Adoração é, você adora a Deus, entrega a Ele o seu louvor, a sua adoração, rende a Ele o seu coração, a sua vida. E quando você sai daqui, continua. Não é? Está na igreja, aleluia, aleluia, põe o pé fora da igreja. Então, onde é que vamos comer hoje, homem? Não tem nada de mal perguntar onde é que vamos comer. O que eu quero dizer é que a pessoa tem uma postura dentro da igreja, mas quando sai da igreja, esquece, aquilo é só ali dentro. Esquece e já é o velho Tone. O Tone de segunda a sexta até às 9 horas da noite. Entendeu? Alô? Então, vamos parar de andar por aquilo que sentimos. O grupo de louvor pode subir, por favor. Vamos parar de ser controlados pelo que sentimos, o que achamos, não sei o quê. Quando estamos a adorar a Deus, eu vejo alguma pessoa de braços cruzados olhar, eu penso assim, primeiro, está aqui na igreja pela primeira vez, se calhar ainda não deu a vida a Jesus, ou então, é uma pedra, com 2 olhos, sabe? Um calhau com 2 olhos, você já viu? Não estou a ofender ninguém. Não estou a ofender ninguém, mas ouça, é alguém que não sabe sequer o que está ali a fazer. Vê que estamos a render a Deus a nossa adoração. A pessoa está ali, braços cruzados a olhar, ou está a ver o que é que se passa ali à volta. Não sabe o que está ali a fazer. É a mesma coisa que o sumo sacerdote entrar no santo dos santos com a bacia, com o sangue do cordeiro, e pousar lá a bacia, ter a mão no bolso, começar a assobiar e a chutar a areia e tal, falar, sabe? Debruçar, levar uns termossos e uns amendoins, pôr a taça em cima da Arca da Aliança e começar a comer uns termossos e uns amendoins. Vai falar assim aqui 5 minutos, que é para o pessoal não pensar que eu não vim aqui fazer nada, e tal, e depois eu saio e tal. Se o sumo sacerdote fizesse isso, ele já não saía mais dali. E o pior é que ninguém podia entrar para ir lá buscá-lo. Há a ideia que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada à cintura.
Isso é falso, meu amigo. Alguém disse isso. E toda a gente pegou na ideia e foi falando. Nunca nenhum sumo sacerdote na velha aliança entrou com a corda amarrada à cintura. Aliás, ele teria morrido se fosse assim, porque tudo o que entrava no Santo dos Santos tinha que ser santificado. A corda não podia estar lá dentro e cá fora ao mesmo tempo. Não estaria santificada, o sacerdote teria morrido. Mas também não há registro algum de que algum dia um sumo sacerdote tivesse entrado no Santo dos Santos e tivesse morrido. Eles seguiam à risca. Ai não, porque era a vida dele que estava em jogo. Seguiam à risca todo o processo de purificação, lavava as suas vestes, sacrificavam o novilho pelo seu próprio pecado primeiro, e depois pelo pecado do povo, e entrava lá direitinho, com grande reverência e temor, e dava tudo certo. Amém. Então, amados, precisamos crescer. Hoje não é uma reunião de muitos aleluias e glória a Deus quando é. Eu gosto. Mas é sobrenatural. E a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, está aqui. O Espírito do Pai. Para nos alertar, nos abrir os olhos e nos ajudar a crescer. Você sabe que a unção não leva você para o céu? Ouça e cresça. A unção não leva você para o céu. Mas o deixar moldar o seu caráter leva você para o céu. A unção não identifica crescimento espiritual. O caráter, sim. Olha o caso de Sansão e José do Egito. Sansão mal começa o livro, ainda não acaba lá o primeiro versículo, já está com Dalila. Um homem ungido pelo Senhor. Com o maxilar de um burro, matou 1000 soldados. Não, pastor, o maxilar de um burro, porque não uma espada? Porque ele não precisava de mais. Deus fez o resto. Ele tinha o que era preciso, a cachada do burro. Entendeu? Você tem o que você precisa. E Deus fará o resto. Mas você vai precisar confiar que Deus fará o resto. Não vai depender da sua capacidade. Você está a apanhar? Vai apanhando, porque elas estão a sair. Quentes e boas. Eu não preciso lhe dizer que lhe estou a falar pelo Espírito Santo, ou preciso? Porque se eu precisar, também não vai adiantar de nada. A unção não vai levar você para o céu. Eu acho um piadão. Cristãos correm atrás de homens de Deus com um ministério grande, comprovado e ungido. Correm atrás para ele pôr a mão na cabeça deles, que é para a unção que está nesse homem de Deus, passar para ele. E andam de conferência em conferência a desejar que a unção daquele grande pregador venha sobre mim. E em forma dobrada. São bebés, são infantis, porque a unção não vai assim. É Deus que unge. E normalmente, para você chegar a esse ponto de unção, tem um historial por trás de transformação, de abnegação, de consagração, de dedicação. Não é? Carnal, põe aqui a mão que é para a mesma unção. Se a unção desse homem passasse para o outro, carnal, não está sequer tratado, o seu caráter, a sua vida é infantil, a pessoa podia morrer. É a mesma coisa pegar numa pilha de 9 volts e pôr-lhe uma carga, sei lá, de
muito mais elevada, o que é que ia acontecer? A pilha ia estourar. É na medida que crescemos, que nos consagramos a Deus, que enchemos o coração da palavra, que temos comunhão com Deus, que vamos largando as coisas do velho homem. Entendeu? É na medida em que vamos tendo menos de nós, que temos mais de Deus. Entendeu? Mas isso não é garantia do céu. E nós precisamos entender isso. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsei demónios, operei muitos milagres, e Jesus disse, eu lhes direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, que praticastes a iniquidade. Ou seja, alguém que num dado momento esteve bem, por isso a unção veio sobre, mas que ao longo do caminho começou a usar aquilo para proveito próprio. Alô? Então precisamos crescer. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra. Amados, olha uma coisa que eu vou dizer a vocês. Não preciso de dizer assim, diz o Senhor. Mas ouça bem. Este tempo que nós estamos a viver hoje como igreja é um tempo decisivo. Será tempo de identificação. É tempo de identificação. De cada um se identificar a si mesmo, no lugar onde está. E sabe, o lugar onde você está também será manifesto a quem discerne. Não mais, ninguém se vai fazer passar por muito espiritual, porque é visto de que você não é o que presume ser. E também é visto que você é realmente espiritual, ou que você é aquilo que se calhar ainda nem viu que é. Estão-me a entender? Nem o meu vocabulário é as melhores palavras que eu tenho para explicar isto. Então é tempo de decisão. É tempo de manifestação de quem é quem. De quem é o quê. Por isso o Espírito Santo nos tem dado esta palavra para nós entrarmos nesse nível. Eu sei que nem todos vão lá entrar, uns por ignorância, outros porque acham que já lá estão. Mas se nós nos humilharmos e buscarmos e nos consagrarmos, nós vamos entrar. Porque não há exceção. Deus não tem filhos favoritos. É para todos. Então, posto isto, o meu conselho, se você quiser dar ouvidos, é o seguinte. Não pense que é o que não é. Se você se analisar a si próprio, e a Bíblia diz que nós devemos fazê-lo, julgarmos a nós mesmos. E pense, ok, vamos imaginar vários graus de crescimento espiritual, desde o bebê, à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto. Onde é que eu estou? E você honestamente diz, eu acho que devo estar aqui. Baixe um, porque é lá onde você está. Ai não, mas... Ei, baixando um não tem nada a perder. Na verdade só tem a ganhar. Imagine você, sendo adulto no ponto de vista natural. Você vai para a escola primária.
você dá uma avada naqueles miúdos todos. Ou não é? Eles ainda não sabem escrever, você já sabe. Você vai fazer um brilharete? Está a ver que é melhor julgar-se por baixo do que julgar-se lá em cima? Vai para a faculdade de ciências. Chega lá e começa a estudar quântica e não sei o quê, e você fica às aranhas. Ai, o que é isto? Está a ver? Afinal, você não está naquele nível. O seu nível é o ciclo preparatório. Antes de entrar no liceu. Mas se você se julgar pela primária, você vai ser um sucesso na primária. Porque já passou aquele nível. Espiritualmente é a mesma coisa. Não pense que você está lá em cima, porque só vai fazer, desculpa a expressão, desculpe mesmo a expressão, mas é mesmo para dizer, cagada. É a figura que algumas pessoas fazem. Borram a fralda, não usam fralda, deviam usar, mas como não usam, borram as calças todas e acham que foi o vizinho. O vizinho deu um pum. Não foi o vizinho que deu o pum, foi você que se borrou todo. Alô? É mesmo assim. Ai, pastor, é mesmo assim. Não gostou? Mas é mesmo assim. Então não pense que você está ali em cima. Veja mesmo, eu acho que eu estou aqui. Ok, agora deixa um nível. E você vai ser um sucesso, vai ser um êxito. Alô? Um dos maiores impedimentos ao crescimento de um cristão é ele achar que já é grande. Na sexta-feira eu profetizei isso. Como é no ponto de vista físico, também o é no espiritual. Quantas senhoras aqui gostam de dizer a idade que têm? Do ponto de vista natural. Gosta que algum homem chegue lá e pergunte qual é a sua idade? Que idade é que você tem? Você não quer dizer, especialmente se já passou dos 30. Você queria ser mais nova, não é? Então como é que você fala? 18 feitos. Até quem tem 72 diz, tenho 27. Sabe, isso é sinal de quê? Maturidade. Porque quem é maduro quer ser mais novo, quer ser mais jovem, quer ser mais pequeno. Isso é sinal de maturidade. É sinal que você é grande. Entendeu? Isto é fisicamente falando. Agora, vá ao contrário. Quem é criança? Tu ainda és um miúdo. Sou nada, eu já tenho 8 anos. E o adolescente? Piorou. Porque ele acha, tem a cara cheia de borbulhas, mas ele acha, né, já vai namorar e tudo. Namorar para quê, homem? Ai, porque assim, as hormonas estão a crescer. Cuidado que as hormonas não recebem Jesus. A testosterona não se converte. Vai namorar para quê? Diga-me lá, para atiçar o fogo? Não sabes que tu, o rapaz, é como o ferro de engomar. Entendeste? Liga em cima, mas aquece em baixo. Estou a dizer alguma mentira? Os homens é assim. As mulheres não sei, eu nunca fui mulher, mas os homens é assim. Vai namorar para quê? Tens condições de sustentar? Não. Ó pai, dá-me aí uma 50 euritos para eu ir passear com a minha namorada. O pai é que paga. Está a namorar para quê? Não vê que ainda não é tempo para namorar? É tempo para crescer. É tempo para amadurecer. É tempo para preparar a vida. E quando tiver condições para casar, começa a namorar. Porque ninguém namora para passar o tempo. Isso é brincar com o fogo. Você namora para casar. Conhecer a pessoa e dizer, é com essa que eu quero passar o resto dos meus dias. Pronto, casa e já vai para a sua casinha, já tem a sua vidinha. Há tempo para tudo. Sabe que espiritualmente é a mesma coisa?
Também há tempo para tudo. Há tempo para você ser moldado. Há tempo para você crescer em maturidade, crescer em discernimento, crescer espiritualmente, para entrar no que Deus tem para a sua vida. Há tempo para se humilhar, para se sujeitar a Deus. Há tempo para vencer o que você não entende, não compreende, para entrar no melhor de Deus para a sua vida. Mas sabe que há pessoas que nunca vão lá chegar. Porquê? Porque nunca saem desta fase aqui. Acham sempre que estão bem. E ouvem estas conversas e já fecham o coração. Está a dizer isto é por causa daquilo. Isso não é para mim. E nunca há de ser para o resto da sua vida. A menos que se humilhe. E se deixe transformar. E sabe, isso é uma manifestação do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo vai dar força para você estar em pé, está bem? Você quando vai para a discoteca também fica lá em pé e aos saltos. Ficava, não é? E não se cansa. Ouça, o Espírito Santo nem sempre se move nas áreas que nós gostamos para fazer coisas que são agradáveis à nossa vista. Porque a palavra de Deus diz que todos nós, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. É uma manifestação do Espírito Santo operar transformação na nossa vida. E isso não é agradável. Tira-nos da nossa zona de conforto. Resistimos. A nossa carne resiste. Não entendemos, mas é o Espírito Santo, entre aspas, a contender conosco. Para a gente não ter conversas assim, olha esta. Um dia aqui na rampa, um irmão disse-me assim, pastor, Deus anda a contender. O Espírito Santo anda a contender comigo há 6 meses para eu abrir uma igreja. Mas eu acho que ainda não é o momento certo. Eu olhei para ele e disse, homem, o Espírito Santo, há 6 meses que ele anda a dizer para você abrir uma igreja. Há 6 meses. E você ainda acha que não é o tempo certo. Caramba, você é maior que o Espírito Santo. Essa conversa de espiritual não tem nada. Isso é ignorância pura. Primeiro, ele nunca teve chamada nenhuma para abrir igreja nenhuma. Você olha e vê. Ou quem vê, vê. Quem não vê, vê-se. Então, se nós crescermos, nós vamos poder ajudar as pessoas. Dizer, isso não é do Espírito de Deus. Isso é a sua carne a falar, homem. Isso é uma religiosidade. Isso não é o Espírito de Deus. Alô? Nós precisamos ver o que os olhos não veem. Lembram-se, muitas vezes dizia que Jesus discernia o que os fariseus arrazoavam em seu coração. Só estava no pensamento deles. Aí Jesus disse, qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E ninguém dizia nada. Porque diziam só no coração. Como é que Jesus sabia essas coisas? Ele via. E quando digo ver, é discernir espiritualmente o que está a acontecer ali, o que a pessoa está a pensar. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. E não apareceu nenhum anjo. Não houve nenhum terremoto. Mas o Espírito Santo estava ali. E nós precisamos ver também. Para ajudarmos uns aos outros. E olha uma coisa que eu lhe vou dizer. Claro, todos nós estamos a crescer nisto. Ok? Todos nós estamos a crescer nisto. Mas à medida que formos crescendo, você vai poder discernir o que é emocional do que é espiritual. O que é natural e o que é espiritual. Pastor, foi assim. O diabo, bati com o carro. Foi mesmo o diabo. Não era o diabo que ia conduzir, era você.
Não foi o diabo que olhou para o telemóvel, foi você. Distraiu-se, não travou, bateu no carro da frente. Não foi o diabo. Foi falta de cuidado. Alô? Alô? É bom ter o desejo de ser espiritual. Mas vamos andar naquilo que realmente somos. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que não devemos ter um conceito acerca de nós próprios acima do que realmente somos, mas pensar de nós mesmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu sei o que sou e sei o que eu não sou, e sei o que eu virei a ser. Mas ainda não cheguei lá, mas onde eu já cheguei, eu vou andar. Onde você já chegou, ande. Viva a esse nível, não vá para trás. E também não pense que está lá à frente, porque só vai fazer mais figuras, toda a gente vê que não está. Como? Pelas atitudes e palavras. Até a criança, está escrito, até a criança se dá a conhecer pelas suas obras. Amém. Quantos querem crescer aqui? Quer mesmo? Quer mesmo? Então ouça. Honra a palavra de Deus. Honre o Espírito de Deus. Não adore se a música está boa, se não está. Eu não conheço a letra. Homem, adore. Para adorar a Deus você nem sequer precisa estar a cantar a mesma letra. O grupo de louvor pode estar a cantar. Qual é aquela? Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. É bonita esta música, glória a Deus, música de adoração. Mas se você não souber a letra, adora a Deus na mesma. Vai ouvindo, glória a Deus, e vai umas em línguas, outras com amor, aleluia, ora, valora, queixeira, nos redimiu com o seu amor, aleluia. Oh. Isso não impede você de adorar. Nós projetamos a letra para ajudar vocês a conhecerem a letra das músicas. Mas não fique agarrado ao ecrã. Fecha até os próprios olhos e começa a apanhar e vai dizendo, na verdade aprende mais depressa assim. Porque você está a olhar para a letra e de repente um irmão ali empurrou o outro, você também está a olhar para ele. E isso quebra a sua adoração. Fica mais consciente das coisas que o rodeiam do que daquilo que você está a render a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e diga, Senhor, eu quero crescer. Ajuda-me a crescer, Senhor. Ajuda-me a crescer. Olha, uma coisa que você pode estar certo. Eu e a minha esposa, nós vamos ficar no seu pé. Ouviu bem? Nós vamos ficar no seu pé para ajudar você a crescer. E ouça bem isto, que isto é muito sério. Não se preocupe por nós fazermos isto. Por nós corrigirmos, amado, isto não está bem. Faça assim, isto não é, o que você disse não é correto. Faça desta maneira. Não se preocupe, antes pelo contrário, dê graças a Deus por isso. Preocupado começa a ficar quando a gente desistir de o fazer. Entendeu? É o que a palavra de Deus diz. Aquele que é corrigido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, deixa-o. Então, enquanto nós andamos no seu pé a corrigi-lo, dê glória a Deus se você tem alguém que o corrige. E isso é bom porque você cresce direitinho. No dia em que deixar de ter, é quando deve começar a ficar preocupado. Amém? Oh, aleluia. Quem quer crescer ainda? Oh, e vamos crescer, amados. Porque está escrito que aquele que em vós começou a boa obra também a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quer dizer que naqueles que se deixarem
moldar. Antes de Jesus voltar, você será como Ele. As pessoas vão olhar para si e vão ver Jesus em si. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se calhar é melhor mandá-los sentar. O que é que tu achas? Você deixou eles em pé até agora? Bom dia, queridos. Aleluia. Meu marido falou hoje pela manhã sobre discernir. Sobre nós sermos espirituais. Nós precisamos discernir o que é que está aqui agora. Amém? Na realidade, o que está aqui desde o início. A unção de Deus está aqui. Porque nós estamos aqui. Eu não sei se você estava. Quem estava aqui no domingo que eu ministrei, no último domingo? Lembra que uma das coisas que eu falei no culto foi: não meça o poder que está dentro de você, baseando-se na maneira como você se sente. Amém? Porque você pode estar se sentindo agora fraco, debilitado, sem força, sem ânimo, mas isso não significa que o poder não está dentro de você. Significa apenas que talvez você esteja mais consciente do seu emocional do que propriamente do seu espiritual. E enquanto ele estava falando, veio no meu espírito uma urgência. E nós precisamos socorrer algumas pessoas hoje pela manhã aqui. E eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar? Você pode ajudar pessoas a serem ajudadas? Essa é a função da igreja. A nossa função, queridos, não é só chegar aqui, me dá. A nossa função em chegar aqui é primeiro dar para Deus, para os irmãos, e por causa da nossa semeadura a Deus e aos irmãos, nós também colhemos da graça que nós precisamos. Aleluia. Deus é muito bom e eu vejo a bondade do Senhor em todas as coisas. Deus nunca vai apagar o pavio que fumega. Deus não está olhando para o pavio que está fumegando dizendo assim: idiota, o que é que você está fumegando? Ele vai atiçar fogo. Ele vai levantar aquele fogo. E sabe, queridos, às vezes nós nos acendemos, porque nós temos essa capacidade, nos enchendo do Espírito. Mas dependendo de algumas pessoas, elas precisam ser ajudadas pela labareda de fogo que nós somos. Sabe que você é uma labareda de fogo? Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ela está acordada. Se você está acordado também, diga para ela: você é uma labareda de fogo. Aleluia. Eu vou te dizer rapidinho, para a gente fazer isso bem consciente. Eu vou te dar 4 exemplos na Bíblia, para exemplificar o que você é e o que você carrega. A Bíblia fala que Jesus estava tão impregnado da unção de Deus, porque Jesus é definido na Bíblia como Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que Cristo é o sobrenome, o apelido de Jesus. E não tem nada a ver. Cristo é a condição pelo qual ele andou aqui na terra. Ou seja, Cristo significa o ungido. Tem uma definição que significa carne revestida de poder, de unção. E deixa eu te dizer, nós estamos no ungido. Então nós somos uma carne impregnada da unção. Bora, gente, vocês podem melhorar com esse feedback. A Bíblia diz que Jesus ia passando por um lugar, a multidão estava apertando, mas uma mulher tocou na roupa dele. E saiu o quê? Saiu o quê? Saiu o poder. Diga poder.
De onde? Da roupa. Da roupa. Da roupa. Sabe por que a roupa liberou poder? Porque quem vestia a roupa estava tão cheio que passou para a roupa. Eu vou dizer de novo. Você está tão imergido, mergulhado no ungido. Você é carne revestida de poder.